pessoal, o vídeo de hoje é sobre fenomenologia. Meu nome é Paulo Vitor, sou psicólogo, membro da Escola do Sentido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço o like e comente e compartilhe com seus amigos que possam se interessar por esse vídeo. E assim, pegando alguns pontos que a Gi trouxe no final da explicação dela, a gente vai falar um pouco sobre decisões da vontade. E esse título já tem muita coisa que a gente consegue trabalhar. A gente está falando de decisão de vontade. E essa vontade da própria frase se remete à vontade de sentido. E a gente vai falar um pouco sobre cada elemento desse próprio título. Bom, a gente está falando de decisão da vontade, a gente está falando de uma decisão que ela é intencional. E se a gente está falando de intencionalidade, necessariamente a gente precisa falar desse senhor extremamente simpático, que é o Edmund Husserl. Eu coloquei uma foto onde ele está muito feliz, tá? Quem está vendo o slide aí consegue perceber o grande sorriso que ele tem, que é natural dele. Então, assim, é um sujeito muito sorridente, que mais simpático que esse sorriso dele é a filosofia que ele nos traz, que é o seguinte, o Husserl, ele elaborou a fenomenologia. E o que a fenomenologia trata? Qual o intuito de trazer ela para esse contexto de psicologia, de logoterapia? Porque ela serve como base, especialmente no conceito de intencionalidade. Assim, num dia muito feliz da vida do Husserl, ele veio trazer a ideia de que a intencionalidade é sempre intencionalidade de algo, que a nossa consciência é sempre direcionada a algo. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é de uma flecha. A flecha e o arco, né, que é um conjunto. A utilização dos dois, ela tem um significado justamente porque ela vai para além dela mesma. Porque a flecha e o arco, eles são um casal que, quando utilizado corretamente, eles, né, podem virar uma arma de caça, uma arma de acertar o alvo, enfim. Mas que a utilidade dela é sempre externa. Outro exemplo também que eu posso trazer é do olho. Esse tem até na literatura do Frankl, né, onde ele dá o exemplo do olho, que o olho é praticamente um órgão externo, que a função dele é justamente visualizar o resto do mundo. E que no minuto que se ele se voltasse para analisar ele mesmo, ele não enxergaria nada. Então, falando sobre esse conceito de intencionalidade, o Frankl, ele vai utilizar isso como base para desenvolver um pouco mais sobre a logoterapia e alguns conceitos que a gente vai tratar um pouco mais na frente. Mas, claro, a gente sempre tem que fazer a menção honrosa aqui desse sujeito super simpático que é o Husserl, tá? E ele é um ponto de partida fundamental para tudo que a gente vai construir. E falando um pouco sobre isso, então, o Husserl traz que intencionalidade é sempre em direção a algo, que a nossa consciência é sempre consciência de algo, e que ela vazia por ela mesma, até quando a gente fala, dando outro exemplo, se eu falo assim, pense em nada, você necessariamente ou vai pensar numa sala toda branca, ou numa sala toda escura. E até essa própria visão é pensar em algo. Se eu pudesse abrir uma votação aqui no chat, perguntar quem é que pensa na sala em branco, na sala escura, a gente veria que poderia ser até mais diverso que isso. Mas até quando a gente pensa em nada, a gente está pensando em algo. Isso reforça ainda mais que a nossa consciência é sempre consciência de algo. Até para pensar em nada, pensamos. Só deixamos de pensar, eventualmente, quando deixamos de existir, né? Mas esse tema de morte, luta, a gente já trabalhou em outro aulão, que inclusive tem no YouTube. Se alguém quiser ver depois, tem lá. Então, falando ainda sobre intencionalidade, e fazendo um link também com a logoterapia, né? Porque a gente presta as homenagens ao sujeito simpático, mas o nosso foco principal é, de fato, a logoterapia. Então, quando a gente fala da consciência, a gente parte desse conceito que a consciência é sempre consciência de algo. E o Frankl traz a consciência da responsabilidade perante algo ou alguém constituiria a essência da existência humana. E é muito importante a gente entender de onde o Frankl vem trazendo esse sentido de consciência e entender o que é que ele quer dizer com essa responsabilidade, especialmente sobre algo ou alguém. E assim, eu pesquisei a definição de decisão no latim. E assim, a resposta me deixou um pouco intrigado sobre significados. Deu duas alternativas. A primeira é pare de cortar, e a segunda é deixe fluir, que eu achei bem mais interessante.
por causa dos prefixos e do resto da frase. Enfim, a tradução literal de vontade seria justamente essa, deixar-se fluir. Então a gente fala dessa questão de vontade e dessa questão de consciência, que é sempre consciência de algo. E para Franco, a consciência é sempre essa consciência responsável. E essa responsabilidade sempre precisa vir acompanhada dessa liberdade. E esses dois elementos constituiriam a essência humana. E por que a gente está falando de fenomenologia, de responsabilidade, se a gente está falando de decisão? Bom, então, consciência é sempre consciência de algo. Isso a gente já entendeu, isso eu já repeti umas 3 vezes. Mas vem comigo nessa linha. Quando a gente está falando desses conceitos juntos, a gente monta um plano, que o Frank um plano e uma visão, né, da logoterapia sobre o que significa ser consciente, ser responsável, ter de fato essa vontade, essa liberdade e essa responsabilidade pelo que se faz, né? E aí a gente entraria justamente nos fundamentos da logoterapia. Então, quando a gente fala dessas questões de decisões, intencionalidade e tudo, a gente vai necessariamente ter que explicar os pilares da logoterapia. Por quê? Frank utiliza todos esses conceitos que eu expliquei até agora, justamente para solidificar a base de tudo aquilo que a gente trabalha. São os conceitos de liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Eu estou até me antecipando com relação ao que eu mesmo tinha planejado falar. Mas, assim, o que é de importante de a gente levar aqui de intencionalidade? Que a intencionalidade, ela é algo consciente, é sempre em direção a algo. E que esse em direção a algo, essa capacidade que a gente tem de ser consciente, de se direcionar a algo, é uma característica especificamente humana. É uma coisa que digamos, quase que restritiva à nossa existência. E que faz parte da conhecidíssima dimensão noética. E o que seria essa dimensão noética, se já não foi explicado anteriormente, né? Mas falando como se a gente estivesse explicando como se fosse a primeira vez. Dimensão noética faz parte da tríade de dimensões, né, que é o corpo, a mente e o espírito, para a logoterapia. E a dimensão noética é justamente onde reside a nossa liberdade, onde reside justamente as nossas vontades, nossa liberdade, a nossa responsabilidade e as coisas que de fato fazem que a gente busca realizar e busca encontrar sentido ao longo da nossa vida. E por que tudo isso? Porque tudo isso quando a gente está falando só de decisões. Não é só tomar decisão, não é só a gente de fato fazer o que a gente quer, é só de fato fazer o que a gente precisa fazer. Então, o que significa decisão? Como eu disse, do latim significa deixe fluir. E que eu achei bem bacana essa definição. Não esperava encontrar uma definição tão, digamos assim, amigável. Esperavam palavras mais pesadas, mas deixe fluir eu achei bem generoso. Mas, juntando com tudo que a gente está construindo até então, esse deixar-se fluir, essa coisa de decisão da vontade, é muito no sentido de que, na nossa dimensão noética, no íntimo da nossa liberdade, buscamos de fato realizar sentidos, buscamos de fato algo além do meramente palpável, e que às vezes ter não significa ser, que às vezes os bens materiais, aquilo que a gente tem, como, digamos assim, dando spoiler também do que eu falo da pirâmide de Maslow, que se realizarmos as nossas necessidades, estaremos realizados, estaremos ali sempre na autorrealização. E o Frankl vai um pouco contra essa ideia de que não é só porque a gente tem necessariamente comida, segurança, que a gente tem o alimento, que a gente necessariamente vai ser uma pessoa realizada. E que essas decisões de vontade, elas vão de uma coisa muito mais específica, vão muito mais desse lado íntimo, dessa dimensão noética do ser humano. Pessoal, o que é que vocês acharam do vídeo? Não esqueça de deixar o comentário, curtir e compartilhar com quem possa gostar do vídeo, tá bom? Um abraço.